nesse começo de ano de 2023, Deus está aguçando em nós o desejo, essa vontade de servir graduados. Quantos estão entendendo isso? Estão entendendo, queridos? Isso não é mover, isso não é campanha, ficar de seminário, é um despertar no nosso coração de um trabalho que deveria ser contínuo, efetivamente contínuo. Falar de Jesus, falar do reino, ganhar alma para Jesus, tem que ser sempre. Amém? Não tem data, nem época, nem campanha, nada disso. Mas nesse tempo, no começo do ano, Deus está despertando isso no nosso coração. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 22. Primeiro livro de Samuel na carta, primeiro livro de Samuel, capítulo 22, verso 1. Eu quero mostrar a vocês que Deus vê de uma forma, quando nós vemos de outra. A questão das almas. Olha o título sugestivo que Deus me inspirou. Onde se vê pessoas desgraçadas, Deus vê herdeiros. Presta atenção. Onde se vê pessoas desgraçadas, desafortunadas, pessoas em tribulação, Deus vê filhos herdeiros. É um ângulo de visão diferente do nosso. Vou mostrar isso e exemplificar nessa palavra. Vamos achar o 1 Samuel 22, de 1 até o verso 2 só. Eu vou ter que parafrasear o contexto, porque seria muito grande, extenso, abrir todo o contexto, mas logo você vai entender. Eu achei essa palavra muito interessante quando estava construindo pelo Espírito de Deus, e foi me trazendo os textos. Quando estamos falando do texto, 1 Samuel 22, 1. Amém? Olha o que está escrito aí, irmãos. Quem quiser ir mais alto, pastor. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Guarda esse nome aí. Diga comigo, por favor. Caverna de Adulão. Quantos já conhecem a caverna de Adulão? Já leram, né? Ela tem um significado. Amém? Então Davi retirou-se dali, refugiou-se, escondeu-se na caverna de Adulão. Vamos lá, lê comigo o resto. Quando ouviram isso, seus irmãos, os irmãos de Davi, e toda a casa de seu pai, desceram ali para ter com ele. Agora lê o verso 2, por favor. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado. É isso mesmo que você está ouvindo. Homens endividados. O que mais? E todos amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele os 400 homens. Você vê só esse trechinho, você dá um contexto. Davi está fugindo da perseguição do rei Saul. Davi já passou pelo santuário lá em Israel, comeu pão que não podia comer, porque era só sacerdote. Ele está em fuga. E junto com Davi vai um bando de homens. Amém? Um bando de homens segue Davi em fuga. Ele passa pela terra de Moabe. E ali tem a caverna de Adulão. Uma característica interessante, ele achou refúgio dentro de uma caverna, com o seu bando de homens desesperados. Olha a qualidade desses homens. Eu quero que você atente agora. Eu não vou contar a história toda. Eu quero que você olhe para esses homens que estão com Davi. Quem são? Primeiramente, os irmãos de Davi também se juntaram a ele. Amém? Lembra que Davi tinha vários irmãos mais velhos? A família de Davi, quando viu Davi fugindo, ameaçado pelo rei, foi dar apoio a Davi. Família de Davi. Mas quem mais, além da família de Davi? Verso 2. Lê comigo, por favor, de novo. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto. O que é um homem em aperto? No sufoco, né? O homem no aperreio, como de Nordeste. O homem agoniado. Presta atenção que qualidade de homens é essa que se junta a Davi nessa fuga. Homens em aperto, o que mais? Endividado. Caverna de Adulão, para mim, a gente parece sinônimo de igreja pequena.
O que tem na igreja pequena? Gente em aperto, endividados, que mais? Vê se não bate aí. Amargurados de espírito. Igreja grande é um pouco mais rica, mas igreja pequena normalmente ajunta pessoas que estão desesperadas, pessoas que estão oprimidas. Não é assim, irmão? Caverna do Lobo nem parece igreja pequena igual a nossa. Olha aí, irmão. O que diz o texto? Além dos endividados, amargurados de espírito, e ele fez chefe deles. A motivação desses homens que uniram a Davi era desespero, era angústia, era a fuga de ameaças, era um bando de desesperados, sem esperança. E estão onde? Estão no palácio? Estão em casa de alvenaria? Estão dentro de uma caverna. Consegue imaginar? 400 homens, um bando de gente amargurada, oprimida, sobrecarregada, tudo escondido numa caverna insalubre. Consegue imaginar? Pois bem, eu quero que você abra agora 1 Coríntios, capítulo 11, verso 10. 1 Coríntios, não, 1 Crônicas. 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas, 11, 10. Eu falei que onde Deus vê pessoas desgraçadas, desesperadas, Ele também vê filhos herdeiros. O olho de Deus é diferente do nosso. Se nós olhássemos friamente para aquele bando de homens desesperados, dali não parecia sair coisa boa. Homens endividados, desesperados, agoniados, oprimidos. É esse o exército de Davi. Esse é o bando de Davi. 1 Crônicas 11, 10. Mais adiante na história, parte desses homens vão se tornar pessoas nobres. Amém? Eu quero que você faça o contraste. Primeiro estado deles, totalmente desorientados, desesperados, sem saída, angustiados, oprimidos. Eu quero que você avance comigo na história. 1 Crônicas 11, 10. Pode achar? Até o verso 15. Alguns desses homens, o Senhor vai os tornar nobres. O nome deles vai figurar na Bíblia como pessoas valorosas. Amém? Então você começa a pensar nesse contraste. Vamos lá, verso 10, diz assim: são estes os principais valentes de Davi, que o apoiaram valorosamente no seu reino, com todo Israel, para o fazerem rei. Vamos lá, quero que você pense em tudo que você está lendo. Primeiro estágio desses homens, onde é que é? Onde eles estão? Aonde eles estão? Aperta na alma. Na caverna escura e suja e insalubre. Esses mesmos homens, parte deles, apoiaram Davi até que ele chegasse aonde? Ao trono. Amém? Compreenderam? Homens que não valiam nada, homens que agora apoiam Davi no trono, homens que estão numa caverna suja, escura, homens que estão entrando num palácio, honrados. Conseguiram enxergar o contraste? Glória a Deus. Som. Amém, povo santo? Olha para o versículo aí. Esses homens são os valentes de Davi, que agora apoiaram Davi para ocupar a realeza, para o fazerem rei, segundo a palavra de Yahvé, no tocante a esse povo. Eis a lista dos valentes de Davi. Agora vem um monte de nome feio aí, irmão. Glória a Deus. Tem uns nomes esquisitos aqui em português, é horrível, né? Jezobeão. Jazobeão. Não coloque o nome do seu filho Jazobeão. Aqumonita, de onde ele vem? Principal dos 30, o qual, brandindo uma lança contra 300, de uma vez os feriu. Esse homem era um guerreiro que matou 300 com uma lança. Olha os feitos desses homens. Verso 12. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aionita,
Ele estava entre os 3 valentes. Amém? Verso 13. Este se achou com Davi em paz da mim, quando se ajuntaram ali os filisteus à peleja, onde havia um pedaço de terra cheio de cevada, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e o defenderam e feriram os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento, um herói. Amém? E verso 15. 3 dos 30 cabeças desceram a penha e do ter com Davi. Aonde, irmão? A caverna de Adulão. Lá de novo. E o exército dos filisteus se acampara no vale de Refaim. Está narrando ali os feitos de homens que começaram com Davi fugidos e agora se tornaram grandes guerreiros, honrados guerreiros, com o nome na Bíblia para sempre. Quantos entenderam o contraste? Quando se vê gente desesperada, quando se vê gente fora da graça, desgraçada, Deus pode estar vendo ali um guerreiro, um valente, uma valente. Amém? Entenderam? Por que o pastor está falando isso? Porque quando nós somos impelidos pelo Espírito a um novo mover, a um renovo, de nos preocuparmos com o próximo, de alcançarmos eles com o Evangelho da Graça, nós temos que começar a tirar do nosso coração o preconceito. A primeira coisa, que é uma das maiores dificuldades da evangelização, é o preconceito. Para quem eu tenho falado o Evangelho? Certas pessoas, ao nosso ver, nosso juízo, às vezes parece que merecem o Evangelho. Lembram de um domingo eu ter falado da conversão do pastor Márcio, bandido armado dentro da boca de fumo? E uma vovozinha do coque foi lá e evangelizou ele e ganhou ele para Jesus? Você teria como alvo evangelizar um bandido armado, irmão? Um drogado, uma prostituída, uma mulher de vida indecente, moral? Às vezes nós somos muito seletivos para quem nós queremos ofertar a graça, mas Deus não vê com os nossos olhos. É isso que eu quero que você entenda. Deus vê diferente, pessoas que não valem nada, pessoas desesperadas, pessoas fora da graça, mas Deus vê ali filhos herdeiros. Amém? Quantos entenderam esse contraste? Abra, por favor, em Lucas capítulo 8, verso 2. Jesus transformou párias em herdeiros, pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Jesus transformou em filhos de Deus. Lucas 8, verso 2, igreja. Vamos lá. Conseguiu achar? Amém. Eu vou mandar bem rapidinho, porque não é muito texto. Mas eu preciso dar alguns exemplos para quebrar as nossas barreiras da nossa mente. Lucas 8, 2. Quem achou, diga amém. Amém. Dei voz alta para o pastor. Vamos lá. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Agora lê quem é agora. Maria, chamada Madalena, da qual saíram quantos demônios? 7 demônios. O que eu acho fantástico na palavra de Deus é que toda vez que cita Maria Madalena, vem o adendo, da qual saíram 7 demônios. Nunca esqueci desse detalhe. Quem é Maria Madalena? Aquela que saiu 7 demônios. Sabe quem é Maria Madalena? A endemoniada, ou melhor, a ex-endemoniada. E Maria Madalena, ela vai ter o privilégio de ser a primeiro ser humano, sendo mulher, independente se é mulher ou homem, a primeira pessoa a ser honrada com a visão de Jesus ressurreto, Maria Madalena. Está lá, você pode anotar Marcos 16, verso 9. Mostra que Maria Madalena viu o Senhor Jesus ressurreto. Quem era Maria Madalena, irmãos? Quem era Maria Madalena? Não, enquanto ela estava ainda naquele processo, ela era a endemoniada. Quem é Maria Madalena depois? A primeira vez Jesus ressurreto. A honrada. Amém? Compreenderam? Já entenderam para onde vai a mensagem? Já entenderam?
Vale nada, pessoa improvável, pessoa que todas as pessoas rejeitam, tem preconceito. Esta o Senhor torna em filhos, em filhas. Amém? Então temos que ter muito cuidado para a gente não ficar filtrando o Evangelho para as pessoas bonitinhas, sensatas, bem arrumadas, bem amparadas na vida, e ficar selecionando para quem nós queremos alcançar com a palavra. Amém? O Senhor trabalhou com muitos improváveis. Lucas capítulo 19, verso 7, igreja. Lucas 19, verso 7. Esse é famoso também. Os personagens que eu separei aqui são famosos. Sabe corrupto? Sabe, irmão? A gente sabe muito bem o que é isso, né? Nós vivemos uma democracia onde líderes são corruptos, a nível presidencial até governamental. Aqui no Rio de Janeiro, a maioria dos nossos governadores estão na cadeia. Todos os nossos governadores do passado estão na cadeia, 3 ou 4. Uma gestão após a outra se tornaram corruptos, foram parar na cadeia. E a gente fica com aquele sentimento de raiva, seria indignação. Por que esses camaradas roubaram tanto? Teve gente que morreu na fila de um hospital porque não tinha médico para atender, não tinha material cirúrgico. Porque esses infelizes roubaram o dinheiro do povo. Não é assim? Fica indignado. Corruptos. É uma raça que todo mundo detesta. Mas tem um corrupto famoso aí na sua Bíblia que Jesus abraça e faz dele herdeiro. Zaqueu, o famoso Zaqueu, baixinho corrupto. Vamos lá, leia comigo aí. Lucas 19, verso 7. Quantos podem ler comigo? Todos os que viram isso murmuravam. Perceba, aos olhos da própria sociedade daquela época, quem estava perto de Jesus, que foi à casa do corrupto, murmuraram. O que o mestre, o Senhor santo, bondoso, justo, está fazendo na casa do notório corrupto? Eles murmuravam, dizendo, vamos lá, que ele se hospedara com o homem pecador. Quem era Zaqueu? Homem pecador. Qual era o pecado dele? Corrupto. Ele coletava impostos e roubava. Corrupto. Olha o que diz aí no verso 8, igreja. Entrementes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tem defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Você imagina qual era a fortuna de Zaqueu, a base de roubalheira. Agora ele pega a mansão dele e dá a metade dos pobres. Eu acho fantástica a transformação desse homem. E aí diz o texto assim, verso 9, vamos lá, conclui comigo. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é o quê? Filho de Abraão. A expressão filho de Abraão significa filho da fé de Abraão, que tem a fé do pai Abraão. Todos os eleitos chamados filho de Abraão não é só da carne, não é só na descendência sanguínea, é da fé de Abraão. Esse homem teve uma experiência tão forte com Jesus, mudou de tal maneira que Jesus o qualifica como filho de Abraão, eleito, herdeiro. Pode dizer amém? Corrupto, todo mundo chama ele uma péssima pessoa, um homem pecador, sujo. Agora é chamado por Jesus filho de Abraão, descendente, segundo a fé, com direito a entrar no reino eterno. Quantos entendem? E por aí, irmãos, eu podia decalcar um monte de outros casos na Bíblia. Eu nem vou ler. Tem aqui uma personagem, lembram-se, eu vou parafrasear, daquela mulher que foi encontrar com Jesus, oprimida por um espírito de enfermidade e que andava corcunda e não podia se endireitar. Jesus liberta ela no dia de sábado, os fariseus questionam. E Jesus também a qualifica como ia libertar uma filha de Abraão. Essa expressão, de novo, aí quer dizer filho da fé de Abraão.
E ele liberta essa mulher, ela fica curada, e ela se endireita na hora, irmão. O milagre é grande, mas aquela mulher provavelmente era estigmatizada pela sociedade. Para estar naquela situação, toda encurvada e doente, as pessoas julgavam, cometeu algum erro, é algum pecado que ela está pagando, ela está fora da graça, ela está desgraçada. Jesus endireita aquela mulher, devolve a dignidade e chama ela de filha de Abraão, herdeira. Pode entender? E como eu disse, eu poderia citar tantos exemplos. Vamos ver aí o endemoniado gadareno, depois que recupera a consciência. Jesus manda dar testemunho na casa dele. Agora se tornou praticamente um missionário, com a missão de dar testemunho de Jesus. A mulher samaritana malfamada sai dali e convence um monte de gente de vir a Jesus, missionária. Entendam isso. O problema é como nós vemos as pessoas, não como Deus vê, porque Deus não vê como vê o homem. Nós olhamos o exterior, Deus olha a alma. Amém? Abre, por favor, para terminar, 1 Coríntios, eu quero ilustrar com essa passagem de Paulo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 26. 1 Coríntios, capítulo 1, 26. Glória a Deus. Quantos já entenderam? Você já entendeu, não está entendendo? Se entendeu, agora vem a parte mais difícil, a prática. Se Deus está nos mandando ir, não é? Como cantamos aqui na canção, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, envia-me. Você cantou isso querendo dizer exatamente essas palavras? É para fazer a obra de Deus, é para levar o Evangelho, para trazer almas a Cristo. Agora, o pastor de vocês está direcionando, ajustando o foco. Larga de mão o preconceito, larga de mão a seletividade, fica escolhendo quem merece e quem não merece receber a graça. Isso não é obra nossa, amém? É obra do Espírito. Procura sim ficar atento e sensível, porque Deus pode colocar a pessoa mais improvável na sua frente. Deus pode colocar uma pessoa que ninguém dá nada, que não tem valor para a sociedade, uma pessoa desenganada, desesperada, como aqueles guerreiros da caverna de Adulão. E é esse que Deus quer alcançar. Amém? Não estou estimulando vocês, chamando também nossos irmãos em Cristo para ouvir o Evangelho do Reino lá no seminário. Mas eu quero que vocês abram mais o foco. Fiquem atentos. Pessoas que ninguém dá nada podem ser eleitas de Deus. 1 Coríntios 1, 26, irmãos. Chegaram no final da mensagem, já entenderam? Quantos acharam? Diga amém. Vamos ler aí até o verso 31. Olha como é que Paulo ele vai declarar o ângulo de visão de Deus diferente do humano. Amém? Olha o que diz aí. Vamos ler juntos? Para aprender essa palavra? Vamos lá? Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. Olha aí o que está dizendo aí, irmãos. Deus nos chamou os mais cultos, os intelectuais. Obrigado pela palavra. Homens de ciência, homens muito valorosos perante a sociedade, estudados. Os próprios discípulos de Jesus, os apóstolos, eram homens indoutos, sem instrução formal, irmão, pescadores rudes e letrados. Obrigado por mais esse nome. Falei indouto, você falou em letrado. Olha o que diz aí a palavra de Deus. No meio da igreja, nem todo mundo foi chamado nobre ou sábio demais. Verso 27, igreja. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Olha a pedagogia de Deus, que legal. Irmão, não existe nada que torça mais o nariz de uma pessoa esnobe do que ver um pobre cristão.
é pobre, mas tem o maior tesouro de todos, que é ser de Cristo. Amém? Às vezes a pessoa tem tanto na vida, mas não tem nada. Ela só tem bens materiais, mais nada. E às vezes outra pessoa é tão humilde, não tem quase nada, mas tem tudo, porque tem o Senhor, tem a Cristo, tem o Espírito Santo, tem o selo, tem a garantia da vida eterna. Amém? Deus faz uma inversão de valores. Aquilo que não parece ter valor nenhum, ele se torna filho herdeiro. Olha aí o verso 28, vamos lá, igreja. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, está falando da seleção da humanidade, humildes do mundo, e as o que, irmão? Desprezadas, que não tem valor, não é valorizado, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Verso 30. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. O apóstolo Paulo faz de propósito o povo refletir. Reflitam, vocês antes eram quem diante da sociedade? A maioria de vocês, pessoas que não tinham expressão nenhuma, não eram sábios, não eram poderosos, não tinham muito dinheiro, mas a esses que não parecem ser nada, Deus os toma para si como filhos e os exalta. Amém? Olha para essa condição, hein? Conheço um pastor que foi morador de rua. Alguns de vocês conhecem, pastor Conrado. Irmãos do Evangelho da igreja dele lá, uma igreja miúda, minúscula, lá em Guaratiba, alguns anos atrás. Pastor Conrado andou na rua por anos, como sem teto, sem eira nem beira, andando pelo Brasil afora. Quase foi assassinado uma vez, em briga de moradores de rua. E esse homem foi tocado pelo Espírito Santo, através de 2 missionários jovens, no meio da rua, e se encheu do Espírito. E até hoje está lá fazendo a obra dele, eu creio. Então preste atenção, irmãos. Tudo isso que falamos nessa noite para a gente poder abrir mais o foco da nossa visão. Com os olhos de Deus, amém? Pessoas improváveis, pessoas que não têm valor nenhum, desprezadas, humildes, indoutas, ignorantes, todas elas podem ser uma elite de Deus. Amém? E o verso 31 conclui, vamos lá? Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. E por último, estou dentro do meu tempo, tá? 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Vou fechar com o texto do Antigo Testamento de propósito. Esse texto encerra um conceito maravilhoso de tudo isso que nós falamos. 1 Samuel capítulo 2, verso 8. Eu amo esse Deus que faz com aquele que não é nada se tornar herdeiro, faz aquele que é desprezado se tornar filho. Que ninguém dá valor nenhum, Deus dá. Amém? Esse Deus maravilhoso. 1 Samuel 2,8, quantos acharam? Amém? Amém? Quem já achou, então fica de pé. Vamos ler de pé. Já vou encerrar a mensagem. Eu creio que vocês já entenderam. Como eu disse, eu poderia ter recheado esse sermão de outras referências, de outros personagens improváveis que Deus exaltou, como a prostituta Raabe, por exemplo, uma mulher que tinha uma vida desse tipo e se tornou parte da genealogia do Rei Jesus. Que exaltação! Bom, irmãos, em nome de Jesus, vamos ler comigo 1 Samuel 2,8. Esse texto é fantástico. Quem citou essa palavra pelo Espírito foi Ana, mãe do profeta Samuel. Essa mulher tomada pelo Espírito tem um dos cânticos guardados na sua Bíblia. Poucas mulheres tiveram suas palavras registradas na Bíblia. Essa é uma delas, Ana. A outra é a própria Maria, que tem outro cântico, exaltação a Deus. Olha o que ela diz pelo Espírito. Vamos ler juntos? Levanta o pobre do pobre. Quero toda a igreja ler. Vamos lá?
capacitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória. Amém, povo santo? Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. O Deus que tudo pode, tudo fez, tudo criou, é aquele que pega uma pessoa sentada num monturo, num monte de lixo e coloca ela sentada num trono. E isso não é frase que é feita, isso é Deus que age assim. Amém? Quantos entenderam? Então, vocês estão direcionados. O papel é que nem quando nós pegamos a câmera, né, e vai ajustando o foco. O papel é ajustar o foco de vocês. Amém? A palavra me corta e eu corto vocês com a palavra, para que todos nós sejamos tocados. Vamos fazer a obra com uma calibragem diferente da nossa visão. Não despreze ninguém. Não despreze ninguém pelo estado ou aparência. Amém, queridos? Vamos abrir o nosso coração. Vamos ser inclusivos. A palavra é essa. Muito na moda hoje, né? Ser inclusivo. E pode ser no sentido que você está pensando também. Por que não? Porque não pode entrar aqui um homossexual para ouvir a palavra de Deus e ser tocado pelo Espírito Santo. Uma palavra que eu me incluí no sermão, acho que sempre me vem à memória, quando eu penso nos excluídos. Jesus disse para aqueles fariseus que eram homens religiosos, que meretrizes entrarão no reino, prostitutas entrarão no reino. Pensa numa classe desfavorecida de ser humano. É uma pessoa que vende um pouco para poder se alimentar. E Jesus diz: prostitutas entrarão adiante de vós, religiosos, no reino de Deus. De prostituta a filha herdeira. Todos esses casos de párias a filhos herdeiros. Amém? Então vamos fazer isso para a glória do Senhor. Fazer a obra com essa compreensão, e o Espírito Santo de Deus vai te lembrar disso. Eu vou orar agora para que o Senhor te lembre, quando você estiver cruzando com as pessoas na rua, a dar uma chance a todas de serem alcançados pela graça, pela evangelização. Sabe um convite para os seus amigos, conhecidos, irmãos em Cristo, mas sabe um convite extra na mão para aquele total desconhecido, e às vezes maltrapilho, e às vezes oprimido, porque ali pode ter um filho herdeiro de Deus. Saia com esse objetivo em nome de Jesus, amém? Pensa Deus para o céu, eu quero orar junto com você. Quero pedir a Deus que te lembre dessa palavra nessa noite. Pedir para gravar, porque outros precisam ouvir essa palavra. Amém? Nós precisamos melhorar o nosso foco. Pai Santo, bendito seja o teu nome. Louvado seja o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação, porque não atentou para a nossa fraqueza, porque não atentou para a pessoa péssima, para a pessoa caída, para a pessoa pecadora, que eu era e que muitos de nós éramos aqui, Senhor. Tu não atentou para a nossa miséria, quantos pecados cometemos no passado antes de vir a Cristo. Talvez alguns de nós estivessem tão enfurnados no pecado, tão degenerado, tão sujo, e ainda assim o Senhor pode ver acima da sujeira e por dentro dela uma alma de um filho eleito do Senhor. Muito obrigado pela nossa libertação. Muito obrigado porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. Ah, Senhor, e nós queremos ser instrumentos do Senhor. Tua palavra nos diz que somos colaboradores de Deus, da tua obra. Leva-nos a colaborar, Senhor, a ir às pessoas, sem olhar para a sua constituição, sem olhar para a sua condição financeira, sem olhar até mesmo se está drogada, oprimida ou endemoniada. Nos leva, Senhor, a dar a elas uma oportunidade de conhecer a tua palavra, de conhecer a tua graça, porque o Senhor vai operar em quem tiver que operar, e vai transformar quem o Senhor quiser transformar. Então somente não sejamos impedimento, Senhor. Então somente não sejamos omissos para com esses improváveis irmãos. Queremos ajudar, Senhor, a povoar o teu reino, a alcançar os eleitos.
Então nos ajuda, e nos ajuda a ter sensibilidade, em nome do teu Filho Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, povo santo. Entendeu?